Viva a Memória, com Durango Duarte. Bem-vindos ao Viva a Memória. Nosso convidado de hoje é o senhor Almir Diniz de Carvalho, natural do Cambiche, do Careiro da Várzea, cidade vizinha a Manaus, 81 anos, jornalista e escritor. Almir, um prazer estar aqui no nosso programa. Almir, nasceste no ano do craque da Bolsa de Valores, na famosa crise de 29. 29, é. E como é que é ter nascido no interior do Amazonas, pegar um período muito ruim para o estado do Amazonas. E me conte então aí um pouco das suas lembranças do interior e das suas primeiras vindas à cidade de Manaus. Bem, menino do interior não tem infância, né? Não tem infância como ela é conhecida na capital. Então a infância, no meu caso, no meu interior, as brincadeiras eram trabalho. Por exemplo, prender bezerros, porque meu pai tinha uma pequena criação de gado, aprender a ordenha, ajudar a mãe na jardinagem e nas horas de escola, ou ir a pé, 5 quilômetros mais ou menos, ou remando, que aí a coisa não é muito fácil não. Remar contra a corrente, para ir para a aula, é dose, sabe? E como infância, era isso. Meu pai, nós somos uma família de 12 irmãos, 11 homens e uma mulher. Então, os mais velhos ajudavam mais meu pai do que eu, que era uma criança, né? E eles saíam do Cambiche, a remo, subia no Cambiche, subia o Careiro, atravessava o Encontro das Águas, pegava o Rio Negro para vir vender os produtos. Quantas horas, Almir, para fazer essa travessia toda? Mais ou menos perto de 3 horas, né? Porque 4 homens, 4 rapazes fortes, remando, né? E a canoa não era pequena, era um batelãozinho, porque ali meu pai trazia borracha. Depois eu vou contar por que borracha aqui no Cambiche, parece uma contrassenso, né? E Cernambi, que são os excedentes da borracha, né? Que fica na tigelinha, que fica escorrendo na madeira e tal. E cacau. Meu pai era produtor de cacau. E você há de perguntar, mas como cacau? Por que cacau? Né? Na ilha do Careiro. Meu pai era um cidadão de poucas letras. Sabia ler e tal, escrever, mas muito limitado. Entretanto, tinha uma visão extraordinária. Mereceria talvez alguma homenagem, né? Ele saiu de Acaraú, ele era cearense. Saiu de Acaraú com pai, mãe e irmãos. Mas eles já haviam sido precedidos por alguns outros membros da família. E esse pessoal, os parentes, haviam fixado residência no município paraense de Tomé-Açu, onde os japoneses desenvolveram uma grande plantação de pimenta do reino. E eles ficaram ali. Então meu pai com a família vem, quando chega em Belém, não pode saltar porque graçava uma peste em Belém. As autoridades sanitárias não deixaram a família descer. Então a família veio para Manaus, veio sem querer. Veio sem querer. Não tinha nada a ver com borracha, com soldado de borracha, que seria um
uma situação posterior, mas eles tinham que ficar em algum canto. Chegaram em Manaus, o governador da época, Francisco Manuel de Oliveira, resolveu criar uma colônia na Ilha do Careiro. E fez essa colônia, aliás, duas colônias, a do Cambiche e uma no Janoacá. De Janoacá para a exploração de cana-de-açúcar, que o Janoacá foi um bom produtor de cana, ou de açúcar, e álcool. Inclusive, durante a guerra, a Janoacá supriu os hospitais de Manaus com álcool. E a do Cambiche. A do Cambiche chamava-se Colônia 13 de Maio, porque foram instaladas no dia 13 de maio. Meu pai recebeu, aliás, o meu avô, pai do meu pai, recebeu um pequeno terreno. Os terrenos são muito pequenos no Cambiche por isso, que eles começaram de uma colônia. Eles se instalaram e por lá ficaram. Mas o meu pai sabia dessa história da borracha e tal. E ele fez uma coisa que os nossos seringalistas, nenhum fez. Ele resolveu plantar seringueira no Cambiche. Fez 3 seringais pequenos, de 1 hectare, 2 hectares mais ou menos. 2 no Cambiche e 1 no Careiro. E para proteger as seringueiras, as pequenas hastes, ele plantou cacau e banana prata para sombrear as seringueiras, senão elas morreriam por causa do nosso sol, que é meio violento. Daí, essa história dele trazer o cacau para vender em Manaus. O cacau era uma das nossas brincadeiras, né? Era apanhar o cacau, tirar as sementes, levar para o tendal, que era uma casa corrediça. A gente colocava os caroços de cacau ali, e quando vinha alguma chuva ou à noite, a gente puxava a parte corrediça e cobria. Então, quando tinha uma boa quantidade, 1 tonelada por aí, ele vinha para vender para o comércio exportador que ficava ali perto do mercado. Era o Manuel de Souza, chamava Manuel Carachata, Pedro Cordeiro e outros, né? Aí ele vendia e tal. Então, para trazer esse produto, eles tinham que fazer esse sacrifício para se deslocar, remando até chegar a Manaus. Almir, como é que era essa Manaus, depois de 3 horas de remada com seus irmãos? O que se fazia ali no porto? Deixava as mercadorias? Vocês davam uma volta pela cidade? Me descreva essa Manaus aí da década de 30. Olha, eu tinha 2 tias que moravam em Manaus. Maria e Naí. Maria era casada com Pasquale Figliolo. Ela casou havia casado em segundas núpcias com Pasquale, italiano. E morava exatamente na esquina da Marechal Deodoro, da Guilherme Moreira, com a praça Tamandaré, aquela ali ao lado do antigo Hotel Amazonas. Então, o meu passeio era saltar do batelão, enquanto meu pai e os irmãos negociavam os produtos, e eu ia lá para a tia Maria. Porque a tia Naí morava na Praça 14, era mais distante, eu não ia. Bem distante. Então, eu devo ter vindo umas 2 ou 3 vezes, 3 no máximo, nesse sacrifício, né? Então, eu ia lá para a tia Maria, levava alguma coisa que minha mãe mandava para a Mana, né? E, claro que a cidade tinha que exercer algum fascínio, né?
Por exemplo, o mercado público, maravilha, estrutura, né? O ônibus não, o ônibus é uma bobagem. Mas o que encantava eram os bondes. Os bondes realmente foram uma revelação. Quer dizer, popular, mais aberta, né? Ventilada. Beleza, o bonde, infelizmente, tiveram que acabar, né? E, interessante, acabaram e descuidaram até de guardar alguns exemplares para o futuro. Anos depois, sei lá, 40, 50 anos, eu fui fazer uma viagem para o sul do Brasil. Eles chamavam as Três Fronteiras. E a gente ia para o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, depois Buenos Aires, Assunção, Montevidéu, aquela coisa. E lá se não me engano, em Paranaguá, alguém, o guia, sabendo que eu era de Manaus, disse, vem aqui, vem ver uma coisa aqui. Aí fomos lá num depósito e ele me mostrou, olha um dos bondes de vocês aqui. O bonde estava lá guardadinho e tal. Parecia os cuidados que ele tinha em Manaus. Almir, escola estadual, 17 anos, aí você vem para Manaus definitivamente. Foi morar com quem? Aí tem a vida, eu passava uns dias na tia, mas minha mãe resolveu, tinha uns irmãos que já me haviam precedido, tinham 2 no exército, e chegava o tempo da guerra, 2 foram convocados para ir para o teatro de operações, mas no dia do embarque, eles foram cortados, porque em ambos havia uma pequena cárie no dente, e eles não puderam ir porque iam para a Itália, para o frio, e uma cárie poderia ser fatal, né? Pois bem, então minha mãe, exatamente neste ano, que era 1948, eu estava vindo para fazer o exame de admissão, meu pai morreu. Então aí minha mãe se virou e tal, vamos fazer alguma coisa, e ela comprou uma casa na Getúlio Vargas. Casinha lá e tal. E quando eu vim, já foi para morar nessa casa na Getúlio Vargas, ali no quarteirão seguinte ao Colégio Estadual. E o Colégio Estadual? Entrou em que ano no Colégio Estadual? Colégio Estadual entrei em 48. E me conte sobre os seus colegas do Colégio Estadual. O que você fazia no colégio, além da atividade normal de estudar? Olha, poesia, literatura, o que você gostava de fazer, Almir? No início não. Porque eu comecei o primeiro ano do ginásio, eu tinha já a ideia de trabalhar em jornal, de produzir alguma coisa, porque no fim de 48, início de 49, eu e um irmão, dizer que publicou é bobagem, né? Mas datilografamos 2 poemas longos. Um chamava-se O Bode Velho, era um personagem muito interessante lá e tal, e nós contamos a história dele. Em 102 estrofes de 6 versos cada uma. Mas eu não estou sabendo se aquilo era estrofe, o que era verso, nem nada. Eu fazia porque tinha aquela ideia de fazer. No início, um mês depois, início de 49, nós fizemos outro, produzimos outro, 2 vidas. Esse foi menor. Quer dizer, pensei mais ou menos a mesma coisa, porque eram 58 estrofes, mas com 9 versos cada estrofe, quer dizer, bem maior. E aquilo ficou martelando na minha cabeça, né?
O meu irmão mais velho, Antônio, fora fundador do PTB histórico do Getúlio Vargas, que em Manaus contava com Vivaldo Palma Lima, o velho, Quideniro Teixeira, poeta cearense, Áureo Melo, Áureo Brinjeu de Melo, Plínio Coelho, Aristófilo Antoni, Jacques Cabral, um bocado de políticos. E eles foram em desobriga para o Cambiche fazer a campanha política do Leopoldo Neves, que tinha um apelido de Pudico. Então, eles ficaram lá em casa o dia todo, batendo papo, aquele negócio, e eu na mutuca, né? Aí o Antônio apoiou o Aristófilo Antoni, que foi eleito deputado. E quando eu vim para fazer a admissão, que era tão pesado quanto o vestibular, eu digo, Antônio, me arranja uma recomendação para eu falar com o senhor Aristófilo. Eu sabia que ele tinha um jornal, né, à tarde. E o Antônio fez uma carta e eu fui lá com o senhor Aristófilo. Aristófilo, eu estou aqui e tal, porque eu tenho muita vontade de trabalhar em jornal. Aí ele pegou e disse, esse matuto lá dá para nada. Aí começou a dizer, olha, meu negócio é o seguinte, à tarde é um jornal pobre, e ninguém tem condição de pagar um repórter. Eu disse, não, mas inicialmente eu quero treinar. Eu disse, não, vamos fazer o seguinte, o Jornal do Comércio vai inaugurar um vespertino. Então eu vou pedir ao Baraúna para te encaixar. Tá bom. Aí eu sabia que aquilo era negativo, né? Aí eu saí dali e fui diretamente lá para o Beco do Macedo para falar com um cidadão chamado Francisco Rezende, que tinha um jornal chamado Folha do Povo. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos com Almir Diniz. Esse número 8, Conjunto Morada do Sol. De volta com o jornalista Almir Diniz. Almir, no bloco anterior você falava das suas primeiras incursões no mundo do jornalismo amazonense e paramos no Folha do Povo. Me conte como é que foi esse relacionamento, o seu início no trabalho jornalístico. Eu cheguei na Folha do Povo, falei com o Francisco Rezende, que era o diretor, proprietário e diretor, um jornal pequeno, periódico. Onde funcionava? No Beco do Macedo. Beco do Macedo. Ali, bem já na saída para Marcílio Dias. E ele me encaminhou para o jornalista, um jornalista de peso, chamado Adalto Rocha. Cego de um olho, mas enxergava por bem uns 4 ou 5. Aí ele mandou eu fazer uma notícia. Não, inventa uma policial aí, uma nota policial. Tá bom. Mas ele me disse uma coisa. Disse, tu deves ter em mente sempre uma coisa. O público gosta de novidade. Então, se você for por uma rua e, de repente, um cachorro te ataca e te morde, isso não tem o menor interesse para o público. Mas se você resolve combater o cachorro e morde o cachorro, aí ela tem grande valor para o público ledor. Tá bom. Aí eu fiz a notícia, ele aprovou e eu comecei a trabalhar. Só que sem remuneração, né? O Rezende disse, vamos você ver se você consegue algum anúncio e tem uma comissão nos anúncios. Consegui um anúncio. E desde aí eu fiquei com raiva de procurar anúncio. E por sinal, esse anúncio eu nunca recebi a comissão.
Isso era 1949, 1948. Em 49, fiquei lá trabalhando e tal. No ano seguinte, 49, o Francisco Rezende tinha um irmão chamado Afonso Rezende que tinha outro jornal. Era um jornalzinho, chamava-se O Combate. Aí o Afonso vendo aquele meu desenvolvimento e tal, disse, eu quero, tu vai ser o secretário do Combate. Eu disse, rapaz, mas mal eu começo aqui, como é que eu vou secretariar um jornal? Não, não tem problema não. E lá eu fui ser secretário do Combate. Secretariar não sei o quê, né? Mas fiquei lá. Mas não deixei a Folha, fiquei nos dois. Nessa altura, o Calderário estava chegando com a crítica. E eu fui lá ver se me engajava na crítica. O Calderário me mandou para o M.J. Antunes, era um jornalista de grande valor. Assim. E aí conversamos e saí dali como repórter da crítica. Remunerado? Não, aí ele disse, olha, nós não podemos te remunerar, mas vamos te encaminhar para a Assembleia Legislativa para tu seres o nosso representante junto à Assembleia. Ótimo. Peguei o ofício e fui para a Assembleia. Só que a crítica era muito mal vista pelo governo, era oposição. E eu fiquei lá trabalhando. Nesse ínterim, eu comecei a fazer os cursos de primeiro de datilografia, depois correspondência comercial e depois taquigrafia. Quando o Calderário me encaminhou para a Assembleia, eu já estava treinando taquigrafia lá. Então só fiz passar da taquigrafia para a reportagem. O secretário chamava-se Júlio de Carvalho Filho, que depois foi governador tampão, né? E ele me deu, ainda hoje eu tenho uma autorização para frequentar e acompanhar os trabalhos da Assembleia. Me conte um fato curioso da Assembleia que você presenciou como jornalista. Alguma briga, alguma confusão, algum discurso polêmico? Tem alguma coisa na tua memória? Sempre havia confusão, né? A oposição era terrível, era os 4 ou 5 elementos, mas de altíssimo valor. Plínio Coelho, Auro Melo, na frente os dois, né? Então, qualquer problema, eles estavam ali prontos para malhar o governo, né? E, infelizmente, eu não acompanhei aquele episódio. O Arlindo já foi entrevistado, ele contou do tiro do Josué. Do tiro, né? Eu não assisti. Mas aquilo depois eu inclusive publiquei, quando eu publiquei o livro Pitorescos Ariantes na Imprensa, eu contei esses fatos. Esses e outros fatos que se desenrolavam. Mas lá na Assembleia eu comecei a fazer noticiário e tal, quando foi no fim do mês, o secretário Sérgio Pessoa Neto não me incluiu na Folha. Tudo bem. Aí o jornal abre concurso para repórter. O jornal Diário da Tarde, da empresa da família Chepinto. E eu fui para lá, não recebia nada e tal. Aí fui para lá, cheguei lá, gente para burro, como candidato, e um que eu não sabia quem era quem, né? Mas muitos anos depois, eu visitando o Fábio Lucena, ele diz, Almir, nunca mais eu tinha te visto, o homem que me venceu num concurso de reportagem para entrar no jornal. Eu digo, não estou sabendo disso não. Então eu entrei no jornal. Fiquei fazendo umas experiências em 50. No início de 51, dia 22 de janeiro, eu fui contratado, recebendo o salário mínimo e uma produção, uma remuneração pela produção.
Por exemplo, fazia uma notícia de uma coluna, 5 cruzeiros. De 2 ou 3, 10, aí ia, né? Até chegar nas manchetes. Manchete era R$20. Aí eu, contratado, fui lá com o Calderaro. Calderaro, infelizmente o dinheiro não saiu e eu tenho que sobreviver. Eu fiz aí um teste aí para o jornal e vou começar a trabalhar. Não faça isso, agora tudo ia bem e tal. Eu digo, mas eu vou te arranjar um cara para me substituir melhor do que eu, mais preparado e tal. Já está no ginásio, está terminando o ginásio. Quem é? Francisco Queiroz, que era conterrâneo, era lá do Cambiche também. E eu levei o Chico Queiroz e o Chico passou a fazer o trabalho na Assembleia. No fim do mês saiu o dinheiro. Mas aí eu já estava no jornal, trabalhando a todo vapor e tal. Mas tem um aspecto interessante nessa história de ginásio, é que eu não podia frequentar o ginásio de dia, porque tinha que fazer farda. E a situação era tão difícil que não dava para fazer farda. E eu então me socorri outra vez do meu irmão, Antônio, vê se tu consegue algum dos teus amigos políticos aí para me dar uma solução, porque eu tenho que estudar à noite, que à noite não precisa de farda. Ele me mandou um bilhete para o Vivaldo Palma Lima, o velho. E o Vivaldo pegou, conversou comigo e tal, e me deu um atestado dizendo que eu trabalhava com ele. Porque ele era farmacêutico e médico, e tinha aqueles consultórios por lá e tal. E eu peguei essa autorização, apresentei na secretaria do ginásio e realmente comecei a estudar à noite. Interessante, né? Almir, em 1952, 31 de janeiro, depois 5 de fevereiro, inclusive aproveito a oportunidade para convidar a todos vocês que nos assistem, no dia 1º de agosto, segunda-feira à noite, às 19h30, lá na Livraria Saraiva, o lançamento do meu terceiro livro, Caso Delmo, o crime mais famoso de Manaus. Conto com a presença de todos vocês, aproveitando para fazer um merchan do meu próprio programa. Mas, Almir, eu sei que você acompanhou o Caso Delmo, que foi um crime que abalou a cidade pacata da década de 50. Me descreva a tua participação como jornalista nesse episódio. Nós fizemos... O Delmo era colega de ginásio, só que estudava de dia. E aí houve o problema, falam, e eu acho que era verdade, que ele matou um motorista. E os motoristas se revoltaram e queriam a toda força pegar o Delmo, né? E terminaram num dos transportes do Delmo, do setor para outro, policial. Eles cercaram a ambulância, tiraram o Delmo e sacrificaram lá pelas tantas, né? Nós fizemos um movimento muito grande durante todo esse processo, né? E não houve jeito, né? Aí, na hora do julgamento, a turma se mobilizou e trouxe para defender o Delmo, um criminalista famoso naquela altura, Celso Nascimento. E ele deu um show aí, né? E os motoristas vários deles, foram condenados a 30 e tantos anos de cadeia. Tá? O caso do Delmo foi um movimento assim que abalou totalmente a cidade, né? Almir, atividade literária, jornalismo, quem é que tu começou a conhecer aqui em Manaus que gostava de poesia, prosa, contos, Clube da Madrugada? Como é que tu começou a se relacionar com esse pessoal? Ou foi anos depois que você começou a conviver com essa turma? Aliás, começou antes. Numa dessas viagens, que eu ficava na minha tia,
Os meus primos, Silvio e Flávio Filhola, também vamos ali, vamos visitar ali vamos dar uma reuniãozinha ali, vamos embora. E nós fomos. Era um porão na Doutor Moreira, e cujo proprietário, não era o proprietário era o pai dele, era Anísio Melo. E foi ali, quer dizer, antes de eu vir, para fazer o exame de admissão, eu conheci o Anísio e o pessoal dos primórdios do Clube da Madrugada, né? Muitos deles estavam lá. Jorge Tufi, José Trindade, o Alencar e Silva, o irmão do Alencar e Silva, José, o Saul Benchimol, e toda aquela turma, a Luiz Sampaio, Bacelar, toda aquela turma andava por lá. E eu conheci, assim, rapidamente, os futuros intelectuais, né, da terra. Almir, estudaste Direito? Direito. Entrou na faculdade de Direito. Mas é porque queria ou porque é o que só tinha aquela faculdade à época? Eu queria fazer veterinária, só que não havia como. Eu andei ainda sondando os políticos e tal, eu tinha que ir para Belém, aí não tinha como, né? Aí eu resolvi fazer Direito mesmo. Foi um processo muito difícil, porque os exames eram muito profundos, né? De latim, de português, literatura e tal, o negócio era meio sério. Não é a moleza de hoje. A história da jaqueira, aquilo é uma grande indignidade, porque não havia moleza, não. Um exemplo, nós fizemos o vestibular e parece-me que haviam 40 vagas no primeiro ano. E o pessoal, temeroso de fazer o exame, apenas 46 se candidataram. Para as 40 vagas. Sabe quantos passaram? 13. As vagas ficaram lá em aberto. 13 só. Quer dizer, isso não acontece numa jaqueira, numa moleza, né? Pode. E você estava entre os 13? É o segundo lugar. Desses, os professores que ensinariam, que ensinavam na tal da jaqueira, muitos, uns 5 ou 6, depois do concurso de cátedra, que foi uma festa maravilhosa da cultura, eles foram tirados da nossa faculdade de Direito para ir trabalhar em outras universidades. Por exemplo, a Décio de Menezes foi para o UNB, UND e CEUB. O Enoque Reis foi para ministro do Tribunal do Trabalho. O Xavier de Albuquerque, Chavico, meu professor de Direito Processual Penal, foi para o Supremo Tribunal Federal e ali chegou a presidente. Abdu Sayol de Sá Peixoto também foi levado para lecionar na Universidade do Brasil. Depois, mais à frente, o Alfredo Pequeno Franco também foi para o Tribunal do Trabalho. Quer dizer, o pessoal sair de uma jaqueira com esse... Com esse cabedal, com esse conhecimento, pois é. Né? Quer dizer, parece brincadeira, né? Perfeito. Daqui a pouco, voltaremos para o último bloco com Almir Diniz. Anos. De volta com Almir Diniz. Almir, você estava falando dos amazonenses ilustres que saíram daqui, mostrando que a jaqueira não era uma moleza, exigia-se muito dos alunos. Mas vou dar um pulo aqui. Em 56, é verdade que você ganha um prêmio ESSO por uma matéria? Fim de 55, a ESSO
havia iniciado, em 55, aliás, ela havia iniciado o famoso Prêmio S de reportagem. E, por sinal, o primeiro vencedor também era amazonense, o Biratã de Lemos. E aí o pessoal ficou muito empolgado com o Biratã, que tinha sido nosso colega no jornal, ganhar o prêmio, ele trabalhava no Cruzeiro, né? E aí o pessoal se animou para concorrer. E eu, conhecendo a história da borracha, porque além de saber de todo aquele movimento, nos seringais, aquela história toda, exploração de seringueiro, não sei o quê, eu conhecia a fundo o problema porque eu fazia a sangria da seringueira que meu pai havia plantado, sangrava, tirava o leite, o látex, defumava, fazia pela, que depois a gente vinha trazer para vender ali no mercado, na beira do mercado. E eu fazia também bolas para pelada, botas de borracha, sacos encauchados. Ela chamava encauchado porque tinha um caucho que era parente da seringueira, que eles envolviam um saco qualquer com aquela... recapeava, e aquilo podia chover à vontade, tava, roupa, alimento, não tinha problema. Então a gente fazia isso. E também umas carteiras que era o pessoal usava, os trabalhadores usavam, era uma carteira assim, cortada ao meio, um lado eles punham o papelinho, no outro o tabaco, que eles chamavam de tabaco migado, moído. E isso também eu fazia. Então eu conhecia o processo todo. E eu fui, ao invés de ir para o Juruá, ou Madeira, ou Acre, fazer a reportagem, eu fiz em casa, no seringal que meu pai havia plantado e que eu havia ajudado a plantar. Volta àquela história que enquanto os seringalistas viviam nababescamente, nunca se preocuparam em plantar seringueiras. E meu pai, que não tinha nada a ver com seringalismo, né, plantou, fez 3 seringaizinhos e ali a gente fazia o procedimento todo da transformação da borracha. E foi aí que eu fiz a reportagem. E ganhando o prêmio de 56. Ganhei o prêmio de 56 do Norte-Nordeste. Foi um acontecimento realmente importante, eu guardo muitos recortes do Brasil todo e tal. Isso me rendeu alguns convites para ir trabalhar fora. Mas não saíste de Manaus? Não, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, mas eu nunca quis sair. Era daquela ingenuidade, o medo de sair, né? Nunca saí. Mas quando o ESSO fez os 5 anos, eles reuniram todos os premiados num grande jantar no Rio de Janeiro, né? Rendeu alguma coisa. Né? Almir, me fale do teu ingresso na atividade pública. Me parece que teu primeiro trabalho aí seria o Detran, né? Eu entrei para o Departamento de Estrada de Rodagem. E estava lá funcionando quando fui convidado primeiro para assumir a divisão de trânsito do DDR, que era um negócio de trânsito em estrada, não sei o que, aquela coisa. E depois disso eu fui indicado para diretor. Chamava-se, na altura, delegado especializado de trânsito. Nessa atividade, eu fui a um congresso em Belo Horizonte, quando se discutiu o regulamento do Código, que havia sido aprovado um pouco antes. E eu apresentei como sugestão do Amazonas o projeto de autarquização dos Detrans. Foi aprovado. Aí eu vim para falar com o governador para a gente autarquizar.
Mas aí uns assessores deles, não, isso custa dinheiro, não sei o quê e tal. E só depois, já depois de um terceiro, eu fui substituído por um coronel e depois assumiu o Paulo Oliveira. O Paulo Oliveira é que conseguiu autarquizar o nosso Detran. Almir, tu acompanhou o processo de implantação das grandes estradas que os militares propuseram no Brasil? Você acompanhou sim. a questão da construção das estradas? Como é que foi essa tua presença nesses grandes projetos à época? Eu acompanhei, inclusive, o DNR federal. Ele transferiu para o Amazonas a construção da BR-319 e da 174. 319, Manaus-Porto Velho. 174, Manaus... Boa Vista, fronteira com a Venezuela. E discutia-se, eu era, na altura, chefe do gabinete do diretor do DR. E nessa chefia eu participava do Conselho Executivo. Então, numa das discussões, eles queriam mudar o roteiro original da 174. Em vez de seguir como é hoje, ela começaria no 50, se não me engano, no 56, onde tem um ramal da M10 para 174. Eles queriam aproveitar 50 quilômetros, né, para diminuir a despesa. Eu disse que era uma injustiça aquilo, porque muitas pessoas, muitos agricultores já se haviam instalado às margens da picada, né? E era uma desonestidade a gente tirá-los agora para fazer. Eu fiz uma argumentação muito interessante e eles aceitaram e começaram a fazer realmente pelo traçado de hoje. Isso com relação a 174. A 319, houve também um problema muito interessante. Era sobre a altura do grade. Ela foi feita num grade elevado. Só que eu indaguei no conselho qual era a altura do grade. Aí eles me disseram o seguinte, que eles haviam feito a média das 10 cheias mais altas, né? Eu digo, mas aí vocês não vão querer uma estrada. Porque se vocês deviam fazer acima da maior, da máxima, que era de 53. Foi. E eles queriam fazer como fizeram pela média das 10 máximas. Ficou lá embaixo. Na primeira enchente que veio, acabou a estrada e deu todo esse problema que ainda hoje estamos com ele aí. Mais de 40 anos. Pois é. Infelizmente, medida de economia. Porque quanto mais elevado o grade... É chamada economia burra, né? Tanto é que o prejuízo está até hoje, né? Economia burra, está aí o resultado. Né? Almir, na atividade pública, você tinha desistido do jornalismo ou você ainda estava produzindo alguma coisa nas suas horas vagas? Não, eu continuei fazendo meus poemas, minhas crônicas e guardando, porque não tinha condição de publicar. Por isso é que, quando o pessoal do Clube da Madrugada começou a se sobressair, eu estava lá embaixo porque não tinha publicado nada. E só fui poder publicar em 1996, estando eu à altura, é um troço até quase inédito, 67 anos. 67 anos eu publiquei o meu primeiro livro. Quer dizer, um absurdo, né? Quer dizer, nessa altura eu já devia ter publicado uns 20 ou mais, né? O que é que tu sente saudade de Manaus, Almir? O que te lembra do passado, década de 50, 60, da cidade, 70? Né? A cidade era muito tranquila. Você não conversa, aquela história de dormir com as janelas abertas, de à noite reunir cadeiras e a família nas calçadas, bater o papo, receber os vizinhos. Isso era o mais importante. Agora, muitas
Infelizmente, muitos traumas, muita tristeza. Por exemplo, eu fiz o meu exame, eu fiz o ginásio à luz de vela, porque foi o tempo que a energia praticamente acabou, né? E a gente ia para o ginásio, estudava à noite à luz de vela, estudava ali, estraguei a vista, né? Esse é um dos pontos negativos. Outro era a sujeira e tal, a dificuldade do Estado, porque o Estado remava muita dificuldade. Até um fato interessante, o governo não podendo recuperar os grupos escolares, que hoje são colégio fulano e tal, doou uns 3 ou 4 grupos para quem quisesse recuperá-los. Então, a Federação dos Esportes Atléticos ganhou um, os gazeteiros ganharam outro, ali na Major Gabriel, até o Sindicato de Jornalistas ganhou um também. E eu ficava perplexo com aquilo, né? Aí um dia eu cheguei e tinha um colega chamado Oscar Carneiro, eu digo, Oscar, vamos fazer uma reportagem. Tu faz comigo, eu faço a reportagem, tu assina comigo. Tá, qual é? Eu digo, vamos pedir a Praça da Saudade, a doação da Praça da Saudade para a gente fazer uma vacaria ali onde ela estava. Aí, vamos, melhor. Aí eu peguei e fiz em forma de requerimento, considerando que o governo não pode recuperar os bens públicos, considerando que já doou vários, não sei o que e tal. Eu, com alguma experiência de criador, eu... Me proponho, né? Me proponho a realizar, transformar a Praça da Saudade, que está em abandono, numa vacaria, comprometendo-me a fornecer leite para as crianças e os idosos e tal. Querer uma confusão. Deu uma confusão, uma ameaça de morte. Foi um inferno. Eu tive que ir com um amigo meu da polícia fazer um registro de uma arma, porque eu andava armado, tinha que... Né? Saía 2 horas da manhã. No jornal a gente trabalhava até 2 horas da manhã. Aí saía lá do jornal, ia a Baratinha ou a Porta Larga, fazia uma merenda, de lá ia para casa. Só que totalmente às escuras. E aquilo ali, para um assalto, era a melhor coisa. Felizmente que não havia muito assaltante, não. Perfeito, Almir. Almir, 64, aí começamos aí um novo regime no Brasil. 67, o decreto que vai dar aí um impulso com a Zona Franca. Você acompanhou esse desenvolvimento, essa volta de Manaus ao centro do país, com as novas fábricas, e o que é hoje o Polo Industrial de Manaus, né? Acompanhei e acho o seguinte, tirando o aspecto ditatorial do golpe militar, o resto foi de benesse para Manaus e para o Amazonas. Porque começaram a implementar as estradas, ou ajudar, ou fazer. Eles houve alguns problemas. Por exemplo, a Perimetral Norte não saiu porque ela foi feita no papel. Eles não fizeram nenhum estudo para saber por onde ela deveria passar. Ali ela tinha um ramal eu acho que é São Gabriel, Santa Isabel ou São Gabriel. E tinha um ramal para levar para o corpo da estrada. Um contraparente meu era engenheiro da Queiroz Galvão e foi trabalhar nesse ramal de São Gabriel para onde a estrada deveria passar. E eles levaram as máquinas e de dia eles faziam X
metros de estrada, 1 quilômetro, vamos supor, ajeitava tudo. Quando era no outro dia, estava tudo alagado, pântano. E eles tiveram que desistir. Mas fora isso, aeroporto, o hotel tropical, mesmo sendo particular, mas recebia influência, a Sulframa, só foi coisa boa, né? Eu acho que ninguém pode reclamar muito, não. Ok. Almir, muito obrigado pela sua presença e espero vocês na próxima quarta-feira com mais um entrevistado. Este programa com Almir Diniz, jornalista, 81 anos, é o 7º da sequência Viva a Memória. Um grande abraço e até a próxima.